Oi, Ju! Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Dá um feedback aí. Obrigada. Oi, Giovanni. Que bom, Ju. Saudades de ti. Que ótimo. Vem conhecer o Sul. O convidado já chegou, só vou esperar as pessoas entrar um pouquinho. Já te chamo, Giovanni. Me dá teu feedback, tá tudo bem aí? A luz, som. Oi, Ana. Oi, Jaque. Tudo bem aí? Bem-vinda. Ah, obrigada, Giovanni. Oi, Jana, seja bem-vinda. Oi, Rô. Como vocês estão? Seja bem-vinda. Oi, Lilo. Tá sumido, menino? Saudades de ti. Vou dar só um tempinho, já vou chamar o Giovanni, vocês vão adorar ele. É uma pessoa incrível que consegue trazer a teoria, né? Que ele é professor universitário, ele é doutor em filosofia, é, tem uma longa experiência, né, na sala de aula e ele consegue transmitir para nós todo o conhecimento filosófico, né, de uma maneira simples e divertida, né, simplificando a felicidade para nós. E vamos perguntar para ele se a felicidade existe mesmo, né? E aonde que a gente pode encontrar ela. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Que ele é doutor no assunto, então ele não vai deixar a gente com dúvida. E os nossos bate-papo aqui sempre fica mais gostoso quando as pessoas compartilham, quando mandam perguntas, dão citações. Tá sendo muito legal. As últimas lives tá sendo bastante interação. Isso é muito gostoso. Oi, Fábio. Nanda, tudo bem? Agora eu vou convidar o Giovanni. Quero que vocês recebam ele com muito carinho. Que tirou seu tempo precioso para compartilhar conosco todo o seu conhecimento. Oi, Vanessa. Seja bem-vinda. Oi, boa noite, doutora Giovanni. Tudo bem? Boa noite, tá me ouvindo? Estou... Tá chegando até aí o som? Sim, para mim tá tudo bem. Estou te ouvindo bem. Boa noite, Nelly, boa noite aos teus seguidores e seguidoras. É um prazer, uma alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite, viu? Fico honrado. E eu queria também te parabenizar, né, por esse projeto, né, pelo Desperte Seu Jeito. Pelo que eu pude acompanhar, né, você tenta, de alguma forma,
trazer a ideia de beleza para além da questão só dos produtos, das técnicas, né, das tendências, mas também integrando tudo isso com autoconhecimento, né, com a compreensão de si mesmo. Então, eu achei isso extremamente interessante. Meus parabéns aí. E estou aí disponível para o que eu puder colaborar. Obrigada, Giovanni. Sim, as lives estão sendo... Gente, não é emoção, tá? É que hoje meu dia foi extremamente corrido e a pessoa quis maquiar, né? Eu quase não uso maquiagem no dia a dia, mas para as lives eu estou fazendo um pouquinho e a luz está muito forte aqui no meu rosto, está irritando o meu olho. Mas já vai passar. Giovanni, eu é que me sinto honrada com a sua presença aqui na live. Eu comecei as lives assim de uma maneira, foi um convite de uma amiga e recebi um feedback muito positivo e resolvi fazer mais, várias outras, né? E ela só está sendo um sucesso e tendo esse feedback positivo por conta dos meus convidados também, que vieram agregar muito mais conhecimento, né? Que esse trabalho Desperte Seu Jeito, ele é um trabalho que agrega várias outras áreas, né? Porque até você encontrar qual é o seu jeito, você trabalhar a tua autenticidade, a tua própria identidade, né? A tua autoaceitação, isso envolve muitas coisas, né? E nada melhor trazer um doutor em filosofia para nos trazer, né, uns questionamentos, né? Que quando a gente para e começa a se perguntar, já está começando o processo de autoconhecimento, né? Quando a gente começa a olhar para nós, aí a gente avança, consegue entender como que a gente funciona, o que nos faz bem, fazer boas escolhas, ter consciência, né, do que você está consumindo, escolhendo. E esse assunto eu achei ele muito pertinente, principalmente para esse momento, né? Que a grande busca, né, de nós seres humanos é ser feliz. E assim, eu acho que uma reflexão que eu venho fazendo, né, nesse período aí de pandemia, é que a gente sabe que vai morrer, né? Eu acho que nós somos os únicos seres que sabemos que vamos morrer, nascemos e sabemos que vamos morrer, só não sabemos o dia. E às vezes a gente vive a nossa vida como se não fosse morrer, né? Então, trazer qual é o jeito da felicidade, né? Viver e ser feliz é possível, né? Em meio a uma pandemia, às vezes ao meio ao caos interno, às vezes a pandemia é só um detalhe. Nesse momento veio coisas para você olhar, para você resolver, que eu costumo sempre falar, o que está fora está dentro. Então, é um momento, né, da gente olhar para nós e trazer esses conceitos aí da filosofia. Contigo, doutor. Sei que você é muito bom nisso e pode conduzir a live. Você vai me interrompendo, viu? Porque você sabe que, né, às vezes a filosofia, principalmente, né, a gente começa a falar e não para nunca mais, né? Então, É que o assunto é gostoso, né? A gente vai falando, né? é verdade. Então, o pessoal também fique à vontade, né, para interromper, fazer perguntas, né? E você também, claro, né? Qualquer coisa. E você falou de um ponto importante, né, sobre a questão da morte. Isso é muito trabalhado na filosofia, né? Só para citar um filósofo, né? Eu vou tentar não citar muita gente aqui, senão vai ficar muito confuso, mas tem um filósofo chamado Blaise Pascal, que é do período moderno, aí 1600 e alguma coisa, e ele dizia, né, que o ser humano é um caniço, tipo uma vara de pescar, sabe? Uma taquara, né, como a gente diz por aqui. Só que ou seja, a gente é muito frágil, né? Um ventinho sopra e a taquara já dobra para o outro lado, né? Uhum. É isso, né? Um vírusinho que a gente nem consegue ver causa todo esse transtorno, né? E mata pessoas, né? Tem pessoas morrendo e a gente sabe disso. Então, o ser humano é extremamente frágil. Mas, continua o Pascal, né?
o ser humano é um caniço pensante, né? Isso que nos distingue. Nós conseguimos pensar sobre isso, né? E, por exemplo, encontrar formas, talvez não de impedir que a gente morra, né? Pelo menos por enquanto não somos capazes disso, né? Mas nós somos capazes de entender a nossa situação e encontrar saídas, né? Buscar soluções. Então, isso acho que casa muito bem com a ideia, né, do teu projeto, de que o que há de humano em nós vem de dentro, né? A nossa Exatamente. capacidade de autorreflexão, né? De alguma forma, o exterior, né, a nossa aparência, deveria expressar isso, né? Eu acho isso muito interessante. Mas sobre o próprio título da palestra, né? A felicidade tem jeito. Primeiro, eu acho que tem, né? Ou seja, é possível ser feliz, né? Aham. Só que ela tem um jeito específico, e eu acho que é isso que o título sugere, né? Existem jeitos de ser feliz, maneiras diferentes de compreender o que é a felicidade, né? E talvez o problema seja quando a gente não tem consciência dessas diversas maneiras e aí cria expectativas que estão em desacordo em relação àquilo que a gente faz, ao modo como a gente vive. Então, só para citar algumas situações problemáticas, né? Uhum. Vocês já devem ter conhecido, né, pessoas, por exemplo, que a gente olha para elas e diz, nossa, essa pessoa tem tudo para ser feliz, ela é rica, é bonita, tem um esposo, uma esposa legal, tem uma profissão, é bem-sucedida, etc, etc. E aí você vai ver a pessoa vive infeliz, vive em conflito e às vezes até comete atos assim que a gente não entende por que uma pessoa assim foi levada a esse tipo de circunstância, né? E do outro extremo a gente tem aquela pessoa que vive às vezes quase na miséria, né? Muito pobre, ou tem uma família desestruturada, ou enfim, né? Tem uma realidade que sugere que essa pessoa seja infeliz, né? Mas você vai conversar com a pessoa, ela é super alto astral, não, né? Encara as situações de uma maneira sempre positiva, otimista, tem planos, produz, né? Ou então tem pessoas que têm uma ambição tão grande que não consegue lidar com as suas frustrações, né? A pessoa Uhum. quer ter tudo. E aí qualquer coisa que dá errado, nossa, eu sou muito infeliz. Né? Tudo dá errado para mim. Tem um bilhão de coisas dando certo, mas ela foca naquele elemento ali, naquela situação que deu errado, né? Ou então tem aquelas outras pessoas que não querem nada, né? A Aham. gente também tem, às vezes, algum amigo assim, aquele cara acomodado, assim, vai fazer uma faculdade? Não, mas daí eu vou ter que, né, estudar à noite, talvez, vai ter que estender a minha jornada, né, e tal. Não, vou ficar por aqui mesmo, tá tudo bom, não quero mais nada. Enfim, existem diferentes jeitos, né, de ser feliz. O problema é quando você age de um jeito e quer uma outra coisa. Aí você vive em conflito, né? E muitas vezes a gente pensa, eu vou ser feliz quando eu tiver tal carro. Vou ser feliz quando eu terminar minha faculdade. Vou ser feliz quando eu tiver meus filhos, quando eu casar. E às vezes a pessoa conquista o carro, ela termina a graduação, ela tem a família, tem os filhos e ainda não é feliz. Ainda tem uma busca, parece que é do ser humano, né? Essa busca pela felicidade. E às vezes eu acho que a gente confunde, né? Momentos, a promessa de uma vida feliz não é a ausência de tristeza, né? Não é a ausência de problemas, não é a ausência de você ter coisas para resolver, né? Então, às vezes a gente foca assim numa felicidade, talvez um pouco fantasiosa, né? Uma coisa que não é real. Uhum. É verdade. E tem dois aspectos aí que são interessantes, né? Isso que você falou. A gente pode entender a felicidade de um lado mais objetivo ou de um lado mais subjetivo, né? Inclusive, lá na Grécia Antiga,
que é o berço da filosofia e o berço do pensamento ocidental, de maneira geral, havia duas palavras que poderiam ser usadas para significar o que hoje nós compreendemos como felicidade, né? Uma delas era eudaimonia e a outra era hedoné. E aí, para explicar bem rapidamente esses palavrões aí, hedoné a gente pode traduzir por prazer, né? É o sentimento, aquela sensação que eu tenho, né? Quando você acorda feliz, por exemplo, é hedoné, estou feliz, ponto, né? Eudaimonia tem a ver com coisas mais concretas, né? Ou seja, você tem um emprego bom, você tem uma família boa, você tem uma porção de coisas, né? Um carro, uma casa, etc., que alguém pode dizer que são condições para a felicidade. É claro que a gente pode discutir, né? O que é preciso ter e tal, mas a eudaimonia foca nas coisas concretas, reais. A hedoné foca no sentimento, na sensação, né? Muitas vezes a gente tenta ligar essas coisas automaticamente. Então, por exemplo, você acha que se te dizem assim, ó, se você tiver um carro, isso é um sinal de prosperidade, isso é um sinal de fortuna, isso é um sinal de felicidade. E aí você consegue o carro e você acha que automaticamente isso tem que te trazer prazer. Mas não necessariamente. As duas coisas não estão tão ligadas assim, né? Porque o ser humano, até pela sua constituição biológica, é bastante variável, digamos assim, né? Você pode ser, até voltando ao Pascal, né? Ele cita um exemplo. Veja esse rei, ele conta lá no livro dele, né? A pessoa mais poderosa da Terra. Mas agora uma mosca entrou no seu ouvido. Pronto, ele é a pessoa mais infeliz. Né? Alguém já teve um inseto dentro do ouvido, né? Ou dentro do nariz? Dentro do nariz, não, sim, tem. É horrível. É horrível, né? Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas enquanto tu não tirar aquele inseto dentro do nariz, você não vai, né? A tua felicidade enquanto prazer, enquanto a sensação, né? Não vai existir, né? Você está, né, infeliz. E então, da mesma forma, né? Se a gente foca no lado objetivo apenas da felicidade, em conquistar coisas, a gente não necessariamente vai realizar o lado do prazer, né? Às vezes até acontece o contrário, né? Às vezes você sacrifica tanto do teu tempo, né? Naquilo, em conseguir, por exemplo, um cargo melhor, uma profissão melhor, conseguir bens, ganhar dinheiro e tal, que o lado do prazer fica de lado, né? E aí você fica infeliz nesse sentido da idoné e supostamente feliz nesse sentido da eudaimonia, né? Isso é uma coisa que pode acontecer. Tem o Giovanni, olha a minha responsabilidade aqui. O meu mentor está na nossa live e ele está contribuindo aqui, o Adelar da Luz. O que eu preciso para ser feliz? Esse é o ponto. Exatamente, é o que eu penso também, né? Porque para você ser feliz, tem pessoas que não precisam de muitas coisas, né? Para algumas pessoas, a felicidade está nas coisas simples, né? E tem um livro que eu li recentemente que eu recomendo para quem gosta de uma leitura suave, gostosa, é do Serbassi, A Riqueza de uma Vida Simples. Aquele livro, ele fala muito da gente fazer escolhas ricas. Porque às vezes a gente pensa, não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Mas às vezes o dinheiro, ele tá na forma como você lida com ele, nas prioridades que você dá, né? E essa questão assim da riqueza de uma vida simples e saber o que eu preciso ter para ser feliz é todo um processo de autoconhecimento, né? Porque às vezes a gente cresce num meio com crenças e padrões que na vida adulta a gente olha para aquilo e vê que não faz sentido. E tá tudo bem você separar, né, o que é teu, o que é dos teus pais, o que é do meio. E quando tu se joga assim para dentro para ver o que é que você precisa para ser feliz, não o que a sociedade fala que você tem que ter, né? Então é um trabalho muito gostoso
gostoso, né? Tem uns espinhos no caminho, mas é bom porque quando você encontra o que você precisa para ter felicidade, para ser feliz, tudo fica mais leve. Porque daí tu larga aquela bagagem. Às vezes tu tá fazendo um doutorado ali por pressão da sociedade ou da família e não é o que te dá felicidade, né? Tem aquele livro também o jeito Harvard de ser feliz, né? Eles focam muito no você fazer o que você gosta, né? Mas tem momentos da nossa vida também que a gente não consegue fazer essa escolha, né? A gente tem que fazer coisas que a gente também não tem tanta afinidade, mas é necessário fazer. Então, fazer com um foco, né? Às vezes tu tem que fazer algumas escolhas. Nesse momento eu preciso fazer isso que eu não gosto tanto para que eu consiga ter as coisas que vão me trazer a felicidade que eu desejo. Uhum. É verdade. Aí a gente entra num terreno bastante rico, né? É, só para algumas pinceladas assim de coisas que estão interessantes, né? Ah, até ligando com essa pergunta essa colocação, né, que o seu mentor fez, né? O que eu preciso para ser feliz, né? Tem um filósofo, né, chamado Epicuro, né? Ele fundou uma escola filosófica mais ou menos 5 séculos antes de Cristo, e ele dizia, né, que a felicidade era prazer. Ele era um hedonista, né? Ele adotava essa noção de felicidade como prazer mesmo, né? E aí, claro, até hoje a palavra hedonista pode significar para muitas pessoas aquela pessoa assim que se entrega ao prazer, né, acima de tudo. Só que não é isso. O Epicuro explica lá, né, para os seus discípulos, e a gente tem alguns fragmentos dos textos dele, né, que sim, a felicidade é prazer. Só que a gente tem que refletir sobre os prazeres, né? É, a gente poderia, por exemplo, né, beber a noite toda para ter muito prazer, né? Você vai ficar aí, vai ter uma experiência prazerosa. Só Uhum. que depois você talvez vai passar a semana de ressaca, né? Então é um cálculo muito ruim esse, né? Então às vezes você tem que deixar de ter certos prazeres a um certo nível de prazer para que você tenha um prazer mais prolongado. Outras vezes você tem que sacrificar um prazer atual em função de um prazer futuro, como isso, por exemplo, né? De você deixar, né, se sacrificar um pouco para poder realizar alguma coisa que vai te dar prazer lá no futuro. O Epicuro falava muito também que os verdadeiros prazeres, os que são mais duradouros e principalmente que nos acompanham durante toda a vida, são os prazeres ligados àquilo que a gente poderia chamar de espiritualidade. Ele não era cristão, obviamente, porque Cristo, né, nem Uhum. existia naquela época, mas ele falava desse cultivo interior, né? Uhum. Porque o prazer do corpo, digamos assim, com o passar, primeiro que se esgota, né? Você enjoa daquilo, né? Com o tempo. E com o avançar da idade, então, né, as coisas ficam, né, aquilo já não te causa tanto prazer quanto causava. E aí ele falava que esse cultivo interior para buscar os verdadeiros prazeres que são ligados à intelectualidade, à filosofia, né? Na época dele tudo era filosofia, por isso que ele usa a palavra filosofia, mas não é. Hoje em dia não precisa ser filosofia exatamente, você pode gostar de outras coisas espirituais, né? Mas esse cultivo desse tipo de prazer para o Epicuro que te garantiria uma felicidade prolongada. Agora, isso não significa que você não vá ter momentos de desprazer, né? A Uhum. vida é feita disso também. E aí entra um outro filósofo que eu gostaria de citar, que é o Sêneca, né? Que é o fundador do estoicismo. Esse viveu aí por volta de 40 anos depois de Cristo. Ele foi tutor do imperador Nero, né? Que é bastante conhecido na história. E o Sêneca fala o seguinte, que
muitas vezes a gente espera que o mundo esteja completamente de acordo com a nossa expectativa. Tipo, tudo tem que dar certo, senão você não está contente, né? E aí ele diz, olha, tem que ser um pouco pessimista em relação ao mundo, né? O mundo não está aí para, digamos assim, respeitar os teus desejos, né? Que bom se tivesse, mas ele não está. Então, a gente tem que estar preparado para a frustração, né? Para você querer alguma coisa e não conseguir, ou não conseguir da forma que você esperava. Você não vai morrer por causa disso, você não vai, né? Você sempre vai encontrar formas de superar. Então, essa resiliência, digamos assim, eu acho bastante interessante, inclusive para o momento atual, né? Eu sei que muitas vezes as pessoas, né, lá em 2019, havia toda uma expectativa em torno desse ano, né? O Brasil vinha se recuperando de uma crise, né? E aí muita gente colocava em 2020 uma expectativa, né? Esse ano vai. Esse vai E ser o aí chega ano. a pandemia. E aí não vai. Né? Mas o vírus não está nem aí para os nossos planos, né? É, E a gente tem que aprender com ele e saber lidar, né? e tem todo outro contexto, né? Não saiu conforme planejado, não saiu conforme a nossa expectativa, mas quantas outras coisas boas que vieram junto com o vírus, né? Quantas outras coisas que a gente pôde experimentar, até ficar um pouco mais em casa, olhar para casa, ter outros gostos, talvez, desenvolver outras habilidades, né? Ou ver outros cenários possíveis. Então, às vezes, a gente só fica focando naquela coisa que tu não realizou, que não deu certo da maneira que você queria. Mas talvez o que aconteceu agora foi a melhor coisa para você amadurecer e ver se realmente era importante aquilo para tua felicidade, né? É verdade. Por exemplo, se fala. Eu, por exemplo, pegava gripe todo ano, viu? Às vezes duas. Não peguei mais. Né? Que no bojo, né, da prevenção do Covid, no fundo, a gente se protegeu para uma série de outras, né? Gripes e resfriados e tudo mais. A gente também estabeleceu novos protocolos, que não sei se serão seguidos completamente, mas pelo menos em alguns aspectos acredito que sim. Então, no futuro, provavelmente a gente vai ter um hábito de higiene, né, no supermercado, nos lugares públicos, etc. E vai ser muito interessante para o resto da nossa vida, né? Na educação, por exemplo, surgiu uma porção de formas de você trabalhar, né, dar aula e tudo mais, de maneira online, né? De certa forma, a pandemia forçou isso. Então, acho que o pessoal lembra, não, o próprio Meet do Google não existia dessa maneira aberta como está agora. E tantas outras ferramentas que foram criadas, né? Enfim, as empresas se reinventaram com o home office, criaram coisas que provavelmente vão ser úteis, né, para um cenário aí pós-pandemia. Enfim, é de fato isso, né? Aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? A Exato. gente pode ficar focando no copo meio vazio, mas tem também o meio cheio aí, né? E a gente não pode perder de vista. E Giovanni, tem um grande amigo meu lá do Piauí, aqui na nossa live, ele está em todas as lives. Eu sou fã dele e ele é meu Ah, fã. legal. Ele colocou aqui, ó, muitas vezes depositamos nossa falta de felicidade em outras pessoas, além de nossas frustrações com coisas que não deram certo, o que é um erro. Você é o único responsável pela sua felicidade. Com certeza. Nós somos os únicos responsáveis pelos nossos resultados, não só felicidade, né? E no coach a gente trabalha muito isso, né? Porque o coach ele tem uma base filosófica. E a gente fala que tudo que você precisa está dentro de ti. A saída é para dentro. O que está fora está dentro. Então, é você. Quando você assumir a tua autorresponsabilidade, que você é responsável por você, pela tua felicidade, pelas suas conquistas ou falta de conquistas, é responsabilidade sua também. Né? Então, às vezes a gente está ali esperando o milagre, mas não faz o passo, né?
A gente tem medo de dar o passo, ou tem medo de começar, ou pensar que vai ser aceito, ou não vai ser aceito com aquela ideia, né? E acaba ficando esperando que alguém venha e pegue na tua mão, mas não é assim. Meu mentor aqui Uhum. também, ó, está sendo um momento de muitas oportunidades, oportunidades de nos reinventar. Com certeza. É verdade, é verdade. Eu acho que uma coisa que a gente deve levar em conta, né, é que a felicidade, ela tem a ver com uma relação, sempre, eu acho isso, entre o que você faz e a teoria que você tem sobre o que acontece, digamos assim, né, a visão que você tem sobre isso, porque, digamos assim, não existe uma medida objetiva para a felicidade, tanto no sentido do prazer e tal, que aí é bem subjetivo mesmo, mas mesmo naquela questão da felicidade objetiva, porque como você falou, mesmo que haja um modelo na sociedade para uma pessoa feliz, na verdade não há só um, há muitos, né? Aham. Mas mesmo nesses muitos modelos, é, você é que vai ter que decidir qual deles é o melhor e, na verdade, você vai ter que inventar o teu modelo objetivo de felicidade. Quer dizer, eu preciso de um carro para ser feliz? Isso é uma condição? Para muita gente, sim. Né? A É, situação dela é tal que o carro é, né, decisivo para a vida dela. Para uma outra pessoa, não. Né? é. E está tudo bem. E tá tudo Né? bem. Então, é, então aí a pessoa tem que decidir. E aí essa questão da autorresponsabilidade, né, que o seu amigo aí citou, né, realmente, né, às vezes as pessoas se esquivam dessa tarefa dolorosa que é se olhar no espelho, né, encarar as próprias falhas, não diria nem falhas, a própria realidade, né, e aí dizer, bom, eu sou isso, né? Eu sou assim. O que, que eu faço com isso agora, né? Isso é dolorido. É bem mais fácil você dizer, ah, não, mas é que aconteceu isso porque fulano e tal me falou isso. Ah, então eu fiquei mal e por isso fiz tal coisa, sei lá, né? Aham. Mas, mas isso é uma fuga, né? Você tá... Claro, não vou dizer que não, todo mundo não tem esses momentos, né? De vez em quando você está mal, e, vamos aliviar a minha autocrítica. Faz parte, né? Só que isso não pode se tornar um hábito de vida, né? Não pode se tornar algo que você assume como o teu jeito de ser, né? Você é a pessoa que se esquiva de tudo, toda e qualquer responsabilidade, né? Porque aí você perde, digamos, as rédeas da tua vida. Né? Você está sempre delegando para outra pessoa a responsabilidade por aquilo que acontece e por aquilo que você deseja. Né? Tem pessoas assim também, né? Ah, fulano me falou que eu devo fazer isso. Ah, então eu vou fazer porque ele é uma pessoa legal, eu acho que ele é inteligente, eu acho que não sei o quê. Meu amigo, mas pode ser bom para ele, mas e para você, né? Eu E sempre quando você realizar, vai ficar naquele vazio, porque não foi você que quis. É porque as pessoas, né, elas tentam contribuir conosco, né, todos os dias, dando um conselho, uma palavra, um exemplo, né? Mas eu sempre falo que esse trabalho do autoconhecimento, de você saber o que você gosta, o que você quer e ser responsável pelas suas escolhas, ele é um caminho solo. Porque mesmo a gente se vai dar um conselho para uma pessoa, a gente vai dar baseado na nossa realidade, nas nossas crenças, nos nossos valores. E daí a gente volta no que você falou antes, né? De que para algumas pessoas é importante ter um carro e ter uma casa com dois pisos, um negócio assim, assim assado. Para outra pessoa, não. O importante é ela viajar com o namorado, com o marido, com os filhos, ou um domingo curtindo um bosque. Então, essa questão assim de você delegar ou fazer conforme a opinião do outro, tu delega tudo da tua vida, inclusive a felicidade e a infelicidade, né? Então é uma coisa assim, é um caminho que não é muito simples, né? Eu não aconselho ninguém a fazer esse caminho sozinho,
do autoconhecimento, né? Buscar um terapeuta, ou buscar um coach, buscar um processo, alguém que te auxilie, um grupo. Mas é muito bom quando a gente olha para a sombra, né? Que a gente fala no coach, a nossa sombra, o nosso lado que a gente não quer reconhecer que a gente tem, os nossos sentimentos, a raiva, o ódio, a inveja, aquela fúria, aquela ira que a gente tem dentro. Mas quando você reconhece isso, você tem o controle das emoções, que é a coisa que as pessoas às vezes não conseguem, né? Ou leva um tempo para ter aquele equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, não sei o quê. Mas é todo um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de você olhar para você nu e cru, né? E dizer, não, eu sou Uhum. isso. Tá, mas eu posso melhorar aqui, posso melhorar ali, porque eu quero, porque vai me fazer bem, né? Então, isso é um trabalho assim que não tem preço, é individual, é de cada um, e eu posso falar que eu estou fazendo esse caminho já faz há muito tempo e cada vez eu vejo mais felicidade dentro dele. Apesar dos momentos de tristeza, que nem sempre é gostoso você se olhar no espelho e ver coisas que você não gostaria de ver, né? Então, mas é um processo muito gratificante. Sim. E até tem um aspecto nisso que eu acho que liga muito com o teu trabalho, eu imagino, assim, porque uma das coisas que normalmente tem a ver com felicidade, eu digo normalmente, porque como a gente está vendo, né, as pessoas têm visões muito diferentes, né, e tal. Mas é um certo reconhecimento público da nossa importância, é você sentir que as pessoas te respeitam, te prezam, né, de alguma forma que você tem laços. O ser humano, dizia, né, o Aristóteles, é um animal gregário, né? É um Uhum. animal que gosta de viver com os outros. É difícil, não vou dizer que é impossível, mas é difícil você encontrar uma pessoa completamente isolada, que não tem relações e tal, né? Então a gente depende muito disso. Ou gosta muito disso, né? E às vezes a gente tem pessoas, né, que reclamam que são, digamos assim, vou dizer, maltratadas, né, que não são, que não sentem que as outras pessoas expressam por elas aquilo que elas esperam que expressem, né? Ou seja, que a realidade não corresponde à expectativa, né? E diante disso, eu acho que existem duas posturas, né? Uma é você ficar reclamando de todo mundo, né? Ninguém me entende. Tipo, na adolescência a gente tem isso, né? Ninguém me entende. Né? Porque aí você espera que as pessoas, de alguma forma, entrem dentro de você e vejam aquilo que você acha que é valoroso e tal. Que deve ser valoroso mesmo, né? Que deve estar lá mesmo. Mas o fato é que, às vezes, a gente não se comporta, né, de tal forma que essa beleza interior possa ser acessada pelos outros, né? Eu acho que isso fecha muito com o teu trabalho. Eu Exato. falo aqui não só na questão da aparência física e tal, que eu acho que é fundamental também, é o que você também trabalha bastante e tal, mas digamos assim, a estética da fala é uma coisa assim que eu acho também muito interessante, né? Às vezes você tem aquela pessoa que fala coisas ou fala de um jeito e acaba sendo agressivo com as outras pessoas, insensível, que afasta as outras pessoas ou que motiva nelas um comportamento de autodefesa, né? Ou uma desconfiança, enfim. E a pessoa, às vezes, que está agindo dessa forma, provocando essa situação, acha que a reação da outra pessoa vem do nada, né? Não, não é culpa minha. Mas é claro que existem situações isoladas que pode ser uma pessoa que, sei lá, estava num dia ruim, alguma, né? Mas o olhar para dentro tem a ver com isso, né? Se perguntar às vezes por que o lugar que eu ocupo na minha família, no meu trabalho, com os meus amigos é esse. Por que as pessoas me veem assim? Se eu acho que eu não sou assim, né? Mas se eu acho que eu não sou assim, será que eu consigo traduzir aquilo que eu acho que eu sou na forma como eu me comporto, né? Em todos os aspectos, né? Das minhas relações? Enfim, acho que essa é uma questão muito interessante, porque
a felicidade está diretamente ligada a isso, né? Porque se felicidade tem a ver com realizar expectativas, a expectativa social talvez seja uma das mais altas, né? Dentro do meu trabalho, né, desse projeto, Desperte Seu Jeito, eu, fruto, né, filho da pandemia, nasceu o Desperte Seu Jeito em 7 capítulos. Eu entrei ali no início da pandemia, um processo muito criativo, fui criando coisas. E esse foi um trabalho muito lindo que surgiu, que eu faço um trabalho de 7 encontros, né, com a pessoa, para trazer essa consciência dela de quem ela é, né, do que ela gosta, trazer a essência dela, saber quem ela é, a sua verdade. E eu percebo assim que, como eu tenho outra opção de consultoria um pouco mais simplificada, que trata mais questões circunstanciais, né, que a pessoa me traz o que ela precisa para aquele momento, e a gente trabalha ali, funciona mais com a pessoa que já sabe quem ela é e o que ela quer e para onde ela quer chegar. E, e eu vejo perfeitamente quando uma pessoa precisa desse Desperte Seu Jeito em 7 capítulos e não quer fazer, e só quer fazer a outra consultoria, tu não consegue um resultado tão eficaz, tão autêntico na imagem visual, no conjunto, porque a pessoa não muda o comportamento. Que é justamente o que se falou. Às vezes ela está recebendo feedback dos colegas, dos amigos, que ela tem que ser grata a essas pessoas, porque às vezes a gente está se comportando, a gente não se dá conta, né? Porque tu não percebe. E se um amigo chega e te fala, uma pessoa fala, ó, Nelly, eu acho que não é por esse caminho, acho que não tá legal, isso não tá. Eu vou agradecer, porque eu quero esse feedback, né? Aí você entra no processo de mudar teu comportamento. Quando tu muda o teu comportamento, é muito mais fácil você alinhar a tua estética. Porque você ter uma estética que seja, eu quero uma estética assim, 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 assado. Beleza, mas não é você. Em algum momento você vai se perder dessa estética externa, né? Quando você consegue alinhar com a tua beleza interna, porque todos nós somos belos internamente. E quando tu traz isso para fora, é o que vai te dar, eu acho que muito mais momentos de felicidade do que de angústia, de desprazer, né? Porque você é aquilo, você é assim, com todas as tuas imperfeições, tu é perfeita, né? Ou é perfeito. Quando a gente se vê dessa maneira, você também aceita que o outro também tem imperfeição. E ele é perfeito com as imperfeições dele, né? Então, esse encontro assim, com o seu eu e com a beleza estética externa é muito lindo, porque você acaba, tipo assim, se é uma opinião da mídia, é só uma opinião da mídia, você não precisa vestir aquilo, você vai vestir o que te faz bem, o que te traz aquela sensação de bem-estar. Hoje em dia, eu sempre falo, cabelo, o corte de cabelo, a cor, a vestimenta, não é questão de estética, é questão de bem-estar, de saúde emocional, porque se você não está bem vestida adequadamente, dependendo do lugar que você vai não vai ser bem recebido. Você vai passar por um momento de constrangimento, um momento que você não vai fazer bem para o teu emocional. Mesma coisa questão profissional. Às vezes você está, assim, meu dia a dia eu vejo muito isso. Pessoas extremamente inteligentes, bem conceituadas, bem formadas, com experiência, mas tem uma incongruência na imagem que não deixa elas chegar onde elas querem. E geralmente é um alinhamento externo. Porque a pessoa, quando ela já está com aquela beleza interna, já acessou a identidade dela, sabe quem ela é, o de fora é a coisa mais simples que tem de fazer. É a cereja do bolo, só botar a cerejinha ali no bolo, tá pronto. Sim. Tem uma coisa que o Sócrates, né, no jeito dele, né? O Sócrates, um dos pais da filosofia, né? Também aí por volta do século V, IV antes de Cristo, de alguma forma ensinava, né? Isso mais com a sua prática do que com a sua teoria, digamos. É sobre uma certa desconfiança que a gente tem que ter em relação a teorias e modelos e coisas que estão postas assim. Muitas vezes a gente tem, eu acho que principalmente
na questão do cabelo, né? Tem aqueles modelos. Então, cabelo bonito é o cabelo super mega liso, né? Longo, né? E tal, aquela chapinha, né? E aí o pessoal queimando o cabelo ali, né? Forçando, né, o seu corpo a se adequar a um certo padrão, né? Eu lembro que durante uma época eu morei em Porto Velho, né, que fica em Rondônia, lá no norte, e uma coisa que me chamou muita atenção, que você passeia pelo shopping, na época, pelo menos, não sei como é que é hoje. Isso foi em 2009, né, até 2011, né? E você passeava pelo shopping, pelas lojas de lá, os manequins tinham exatamente, eram daqui, né? Uhum. Ou, na verdade, nem daqui, né? Da Europa, Estados Unidos, né? Aquele mesmo estilo de pessoa para a mesma roupa, né? Era mais ou menos a mesma coisa. Só que você andava na rua, o biotipo das pessoas de lá é completamente diferente, né? Tem uma influência indígena muito maior, uma influência negra muito maior, enfim, são pessoas de um outro tipo. E eu lembro que, na época, eu até comentei com algumas pessoas de lá isso, né? Não é um segredo, mas assim, quando eu cheguei, eu achei as pessoas de lá feias. Como o Rafinha Bastos, né? Um tempo atrás ele, eu acho que foi fazer um show, né? Isso há muito tempo atrás. Ele disse que desembarcou em Porto Velho e só tinha gente feia, uma coisa assim. Mas eu entendi ele, porque foi a mesma sensação que eu tive. Mas isso não é porque as pessoas eram feias. É porque eu estava viciado com uma estética, nossa, um jeito de ser, um jeito de falar, um jeito de vestir, até com o clima, né, daqui. Então, para mim, aquilo estava tudo desalinhado, desajustado. Mas depois, com o tempo, eu percebi que, na verdade, são pessoas belíssimas, né? Sim. Tem um outro jeito, assim, que se você olha sem preconceito e busca aquilo que elas estão passando, elas são belíssimas. Eu lembro que ah, as mulheres, principalmente, têm um jeito bem diferente de se vestir do que aqui, né? Eu também achava aquilo muito esquisito, assim, né? Só com o tempo que você vai educando os seus sentidos, né? E até pela questão da temperatura, né? Lá a gente sua na sombra, né? Uhum. Então, não tem como tu usar certas roupas que a gente usa aqui, é impossível, porque lá, além de quente, é úmido, extremamente úmido. Então, você fica abafado, né? Então, o jeito de se vestir vai ser outro. Não tem como não ser, né? E é muito comum as pessoas estarem suadas. Então, maquiagem, esqueça, uma mulher para usar maquiagem lá realmente tem que ter um talento, né? Tem que ter algum produto realmente muito bom, porque, né, sua o tempo todo, ou tem que ficar debaixo do ar-condicionado o dia inteiro, né? Não, E pode falar. nossa, o tempo passa muito rápido. Nós temos mais ou menos uns 10 minutos, eu, Giovanni. Gostaria de agradecer as pessoas que estão na nossa live, que estão nos ouvindo, interagindo. Agradecer por você ter aceitado o convite. Estou extremamente honrada de partilhar com os meus seguidores todo esse conhecimento. E vamos, vou dizer assim, dar uma juntada em tudo que a gente falou, deixar uma mensagem para as pessoas assim de felicidade, né? A gente citou vários exemplos, vários filósofos, vários pontos de vista, né? E gostaria que você deixasse assim uma mensagem, pode ser até pessoal sua, um modo de vida, o que você entende por felicidade, né? Como a gente alcançar essa felicidade, esse equilíbrio, o que seria um resumo para a gente? Sim, eu acho que um primeiro ponto que é o que eu
concluiria a partir do exemplo que eu estava dando sobre Porto Velho, é que a gente também precisa se educar para ser feliz, sabe? Educar o nosso olhar, educar os nossos sentimentos. Às vezes a felicidade está aí e a gente não percebe, assim como a beleza às vezes está aí e não percebe, né? Às vezes você acha que para ter prazer você precisa tomar um garrafão de vinho, né? Quando, se você beber uma taça, sentindo com mais detalhe todos os sabores que estão ali, os cheiros, etc., isso vai te trazer mais prazer, mais felicidade do que o garrafão inteiro, né? Às vezes você não precisa de um carro novo, né, hiper mega, né, cheio de opções e etc., né? A felicidade também passa por a gente educar a nós mesmos para retirar da nossa experiência enquanto ser humano finito, limitado, etc., a maior riqueza possível, né? Por exemplo, você tem lá pessoas ao teu redor que têm uma bagagem de vida, que têm ideias, que têm sentimentos e tal, e às vezes a gente nem para poder perguntar para elas um pouco sobre isso, né? Poder usufruir dessa pessoa que está, às vezes, do nosso lado, está conosco e tal. Então, a felicidade, eu acho que também demanda... Isso é um pouco na linha do Epicuro, né? Demanda, assim, a gente focar nos prazeres que são mais construtivos, né? Acho que isso é muito interessante, né? A gente olhar para dentro de nós e ver o que realmente nos atinge, né? Nos traz felicidade e uma felicidade mais duradoura, menos passageira. E um outro aspecto, que de certa forma é ligado a esse, vem lá do Sêneca, talvez com o que eu falei, é a gente ser mais realista e menos birrento, sabe, com a realidade. Sabe aquela criança birrenta que se não tem o que ela quer, bate o pé e tal, e reclama, e entender um pouco como que a realidade funciona, né? O mundo não gira em torno do nosso umbigo, né? E a gente tem que estar preparado para as frustrações, porque elas virão. Nem a pessoa mais feliz do mundo está livre de frustrações, né? Isso vai acontecer em algum momento. E quanto mais aberto você tiver a essa situação, mais você vai aprender com ela e tirar delas lições e oportunidades que vão ser importantes para o momento seguinte, né? Então, ter coragem, né, às vezes, de enfrentar a dureza que é uma situação difícil, alguém que na família que morreu, né, ou você perdeu alguma coisa financeiramente, você se frustrou, você foi demitido, você etc., né, e tirar o máximo de riqueza que isso possa te dar. Então, a felicidade, eu acho que tem a ver com esse trabalho, esse autotrabalho, né, de se conhecer. E não se conhecer simplesmente para dizer, eu sou isso e eu só sou feliz se tiver isso, né? Mas se autoconhecer para usar isso como um ponto de partida para se desenvolver, né? O autoconhecimento deve levar ao autodesenvolvimento. Então, eu acho que essa sensação, né, de que você está crescendo, está se desenvolvendo, talvez seja a que melhor leva, né, a própria felicidade, né? Ser mais é ser feliz, eu diria. Muito bem. Muito obrigada por suas palavras, doutora Giovanni. Para as pessoas que chegaram agora, no finalzinho da nossa live, vai ficar salva no meu feed e provavelmente amanhã já vai estar disponibilizada no meu canal no YouTube. Lá tem as outras lives que foram feitas desde outubro, estão todas lá. Quem quiser conferir os assuntos, são assuntos bem legais, com profissionais incríveis que vieram contribuir com esse trabalho de desperte autoconhecimento, desperte seu jeito, que o seu jeito é o jeito certo, é o melhor jeito de ser. E para que esse trabalho aconteça, eu estou contando com profissionais como o Giovanni, né, que é professor universitário há algumas décadas, né? Há algum tempo, doutor em filosofia, que contribuiu lindamente com a nossa live, com os conceitos, exemplos e acredito eu que foi uma live muito gostosa. Para mim foi, pelo menos o tempo passou aqui que eu nem vi.
Foi assim que a gente fala na psicologia positiva, entrei em flow, né? Não vi o tempo passar. Foi um momento de pura felicidade. Muito obrigada. Verdade. Eu queria agradecer, né, novamente o convite. Obrigado pela paciência aí das pessoas que continuaram conosco até agora. E estou à disposição aí para, né, quem quiser alguma pergunta e tal. Inclusive, quem quiser vir fazer o curso de filosofia na Universidade Federal da Fronteira Sul, aqui em Chapecó, saibam que existem muitas vagas, viu? Não é impossível entrar numa federal. Na verdade, é bastante fácil, né? Então, também, se quiserem alguma informação sobre isso, podem entrar em contato, né? Fiquem à vontade. Muito obrigado, Nerli, parabéns novamente pelo projeto, é excelente, assim, algo realmente que Chapecó precisava, né? Chapecó e região. Aí. Conte aí, comigo aí para o que eu for capaz, né, de ajudar. Tá? Um abraço a todos aí também e muita felicidade para todo mundo. Obrigada, Giovanni. Isso aí, muita felicidade para todos nós. Um beijo, até a próxima. Semana que vem tem a live com a doutora Fabiola. Vamos falar sobre equilíbrio. Equilíbrio físico, porque ela é uma fisioterapeuta muito conceituada aqui em Chapecó, mas ela trabalha com outras terapias também, com Desperta o Seu Jeito, tem uma linguagem muito legal. E vai ser também, com certeza, uma live de grande sucesso. Um beijo, gente. Boa semana, muita felicidade. Foquem aí, olhem para dentro, foquem na felicidade de vocês e até mais. Beijão.